Alô, amigos, boa tarde, obrigado pela companhia aqui, CBN Floripa 90.3 FM. Estamos no YouTube, no Facebook da CBN Floripa também, no aplicativo do NSC Total, para você nos acompanhar de qualquer parte do planeta. Você sabe, o Conversas Cruzadas, propósito do programa, sempre de tratar de assuntos relevantes, assuntos impactantes, algo que tem a ver aí com a nossa vida. Bom, algo que tem a ver com a vida, com a rotina da cidade, é o coração da cidade, é o centro da cidade. E tem acontecido, já de uns tempos para cá, da pandemia para cá, um fenômeno que é o esvaziamento do centro. Eu até conversei com vocês aqui na CBN, há um tempo atrás, um período de julho, né, nas férias escolares, dei uma circulada no centro de Florianópolis, achei vazio. Aí conversei com comerciantes e tal, e férias escolares. Então são as férias escolares e tal. Aí depois voltei a circular em agosto, final de julho, depois das férias escolares, e o movimento continuava vazio. E os lojistas apontam que nós temos alguns fenômenos, né? Um deles é que se descobriu que pode-se trabalhar em home office, né, na pandemia. Algumas atividades que estão na pandemia ainda, né, que mesmo no pós-pandemia, no arrefecimento da pandemia, seguem trabalhando em casa. Os bairros também, né? Antigamente a turma dizia, hoje eu tenho que ir para a cidade. O pessoal que morava na Barra da Lagoa, no Santinho, né? No Matadeiro, o pessoal que morava nos Ingleses, não, hoje eu tenho que ir para a cidade era o centro. Mas hoje esses bairros têm autonomia plena, né? O grande parte do serviço, tem dentista, tem um advogado, tem banco, tinha que ir para o centro para ir no banco. Hoje tem banco, hoje sistema eletrônico, enfim, reduz a necessidade de deslocamento. Mas existem ideias para retomar a vida no centro, para dar mais vida para o centro. No final de semana e durante a semana também, porque tem um comércio pujante no centro da cidade enfim, toda a cidade tem um comércio central que é pujante, para ter o seu movimento na região central, né, que é o coração de Florianópolis. E a ideia do plano diretor, bom, nós vamos tratar dessas ideias, né? O que vai ser feito para levar mais vida, para trazer o movimento de volta para o centro. Entre elas, temos aí a situação que envolve a migração, esse é um ponto, a migração de alguns imóveis que seriam mapeados, porque hoje tem muita sala comercial vazia. Mudar a função desses imóveis, né, com o uso dos imóveis com autorização legal, sair de imóvel comercial para imóvel residencial. E tem o segundo ponto que para isso, dispensar as garagens. E essa é uma das polêmicas também, porque imagina, você pega um prédio antigo, comercial, mas aí é possível, então, migrar para residencial, mesmo sem garagem? Quais os impactos disso? Nós vamos tratar disso a partir de agora, aqui no Conversas Cruzadas. Você pode contribuir, participar aqui conosco do programa no WhatsApp CBN 991813800. Agora 13h09 e a temperatura de 21 graus. Vamos apresentar os nossos convidados. Hélio Leite é gerente de articulação e negócios da Câmara de Dirigentes Lojistas em Florianópolis. Gabriela Paula Santos é diretora do Sinduscom, Sindicato da Indústria Formal da Construção Civil na Grande Florianópolis, e arquiteta e urbanista Silvia Lenzi. Turma, obrigado aí pela gentileza. Telefone, então, WhatsApp, 991813800. O que fazer para revitalizar o centro, para trazer de volta a vida, movimentação para o centro da cidade? Hélio, é esse o cenário do centro? Você percebe que há uma redução do movimento de uns tempos para cá também? Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde àqueles que nos ouvem, que nos assistem também, né? Realmente esse é o cenário, mas eu vou dizer para você que é um cenário que ele vem já de antes de pandemia. Antes de pandemia? Antes de pandemia. Não foi a pandemia talvez tenha acelerado algumas situações, mas ele é um cenário que já vem de antes da pandemia, né? A gente tem que ter uma leitura de que o nosso centro histórico ele não tem tido intervenções no sentido de cuidado, né, nele há muitos anos, né? Há uns 30, 40 anos aí, pelo menos, que a gente não tem uma intervenção com cuidado geral no nosso centro histórico. Isso é um dos fatores... Teve a reforma da alfândega recente, né? Alguns pontos, algumas coisas pontuais importantes aconteceram, né? Mercado público, alfândega, Ponte Hercílio Luz, graças a Deus, retomou. Então, algumas questões pontuais
a própria Avenida Hercílio Luz, são pontos fundamentais de terem retomado, mas a gente tem que fazer a leitura do centro histórico como um todo, né? E nesse processo, nós temos aí o centro histórico muito degradado, de uma forma geral. O leste do centro histórico, pior ainda, nem se fala, né? Então, esse processo já vem nessa decadência. A pandemia, ela acelerou bastante o processo, porque boa parte da movimentação do centro da cidade, além de são pessoas que vêm de toda a grande Florianópolis para poder fazer suas compras, fazer seus negócios aqui no centro, também o centro da cidade ele depende de toda a movimentação de eventos na cidade. E o Centro-Sul ficou também parado, né, nesse tempo todo, então isso também repercute, e ainda esses eventos não estão com a plenitude de realização e de público para realmente também trazer de volta toda aquela vida, aquela circulação de pessoas, também influencia bastante, né? E com essa decadência, com essa diminuição do interesse das pessoas acabarem vindo para o centro histórico, por ele não ser muito atrativo, aparentemente, tá assim, um pouco bem descuidado, as pessoas acabam vindo menos, né? O comércio acaba também perdendo a sua força. Aí demite mais. Demite mais, o mix acaba não ficando tão atrativo. É lógico que o centro da cidade é sempre o centro da cidade. Sim. O centro da cidade passa por fases, é uma fase que a gente tem visto que a pandemia realmente trouxe um impacto profundo, mas que a gente está buscando e está lutando, é uma bandeira forte da CDL, para que a gente promova efetivamente tem um projeto sistêmico de toda a revitalização do centro histórico da cidade e que a gente possa executar essa revitalização, mesmo que ela seja em partes, mas que ela seja conectada e possa abranger todo o território ali, né? Isso é muito importante, né? Eu estou me lembrando, Silvio Alenz, que uma vez entrevistei o ex-prefeito de Bogotá, né, Henrique Penhallosa, que é muito enaltecido, né, pelos urbanistas, pelas intervenções que foram feitas na Colômbia, né? E ele fala, uma vez esteve aqui em Florianópolis, fala das calçadas, né? As calçadas do centro, não só do centro, de toda a cidade, né? É algo deplorável. E ele diz assim, olha, o dia que as calçadas das ruas forem tão boas como os corredores do shopping, né? A calçada do centro, a calçada da rua, a calçada da cidade, ela tem que ser igual do shopping, né? Sem dúvida. Para o cidadão conseguir caminhar, para as senhoras conseguirem sair, para as mamães saírem com seus bebês, né? Para as pessoas com algum tipo de deficiência ou de problema de mobilidade conseguirem se deslocar com segurança, vai estimular mais a circulação, o comércio vai vender mais, as pessoas vão mais circular para tomar um café, para bater papo, para ver outras pessoas e por aí vai. Bom, o centro. Qual é o problema do centro? Boa tarde. Boa tarde. Ou se tem problema, né? Então, eu acho que o centro tem problema, sim, mas eu vejo uma grande potencialidade no centro de Florianópolis. Primeiro, assim, quer dizer, se a gente falar o centro, vamos pegar o Triângulo Central. O Triângulo Central ainda é um lugar, se inclui a Beira-Mar Norte, de residências de valor mais elevado. Então, sim, isso é uma potencialidade. Ele não está esgotado em termos de habitação. Sim. Aí tem essas questões que o Hélio coloca, que eu concordo plenamente. Acho que principalmente o Centro-Leste está abandonado, entende? Muito. Existe aquela questão do terminal urbano ali, que tem uma potencialidade, cidade de Florianópolis, podia ser aproveitado. Tem exemplos em outras cidades que poderia ser melhor aproveitado. Mas eu gosto de olhar de uma forma positiva para o centro da cidade, porque eu vejo assim, qualquer evento que se faça no centro, e o Hélio é responsável pela questão também da feira ali do Centro-Leste, as pessoas respondem. Semana que vem ou na outra vai ter a Feira de Cascais, é surpreendente. Assim, olha, eu confesso para vocês que quando eu vi a chamada para a Feira de Cascais, num domingo que o centro é morto, eu disse, não vai dar certo. Verdade. E foi um sucesso. Então, assim, as pessoas querem, sim, frequentar o centro de Florianópolis. Os eventos na praça... no Parque da Luz, quando acontece. No Parque da Luz é sempre surpreendente. Agora, assim, que falta calçada? Falta sim. Que falta calçada arborizada? Falta sim. Que falta intervenção em termos, principalmente, centro-leste ali de infraestrutura.
Eu participo dos traços urbanos, o Hélio também faz parte desse movimento. Há quanto tempo a gente fala com a prefeitura e discute a questão do lixo? A retirada do lixo é uma coisa completamente descompassada, o lixo passa antes de fechar os bares. Hoje assim, é? Não, pois é, podia, sim, deveria... amanhece com claro, lixo claro, todo. pois aí o lixo fica ali, aquelas ratazanas gordas passando por verdade, ali. tem isso, As casas são antigas, eles não têm onde depositar lixo. Quer dizer, existe Isso não era Ciro Luz ali, perto nos bares da Ciro Luz ali? É, no Centro-Leste, né? Vitor Meirelles, Tiradentes, Tiradentes, João é. Pinto. E aí o que acontece? Vamos pegar assim, ó, naquele Centro-Leste, você pegar só a rua Vitor Meirelles, mesmo sem o incentivo da prefeitura, aquilo está se transformando num eixo muito interessante de bares à noite. Muito bacana, muito bacana. Então, assim, nós não precisamos dar exemplo da Europa ou qualquer coisa, só ir a São José, o Camboriú, que tem os depósitos subterrâneos de lixo, entende? Quer dizer, seria a solução para aquilo ali. Então, assim, eu faço parte Como é que é o depósito subterrâneo de lixo, você diz na própria calçada ou, ou dentro do estabelecimento? É porque tem que ser algo acessível na calçada. É via pública, é feito um depósito maior, Camboriú. Aí chega lá com o CAP, chegou a lixeira. E daí você só aparece assim externamente, é como se fosse uma lixeira comum. Aí tem os caminhões, eles levantam aquela tampa e recolhem o lixo. Então, assim, ó, tem soluções e que poderiam trazer mais qualidade para aquilo. Então, o que eu acho assim que essas intervenções, elas têm que ser do ponto de vista... Eu sou uma frequentadora do Centro-Leste, o Hélio também, eu sei que anda lá também batalhando por tudo isso aí, entende? Eu acho que tem que olhar para aquela... Porque assim, o centro está morto. Não, ali tem uma vivacidade incrível, tem uma vida incrível e ela está trazendo um aspecto de economia criativa que seria um presente para Florianópolis. Assim, ó, nós temos uma cidade que ela é polinucleada, qualquer empresário, investidor da cidade, tendo um centro, aquela vitalidade, com suporte, aquelas atividades que estão acontecendo ali, todo mundo ganharia com isso. O centro, ele muda, eu sei que é o segundo ponto que você quer tratar, dos retrofits, quer dizer, existe também uma mudança de perfil de morador do centro da cidade, que tem que ser olhada para isso. Sim, né? E que eu acho que no segundo bloco a gente vai falar. Mas eu não vejo assim como uma decadência, assim, visitando outras cidades, eu vejo assim que outras cidades têm um esforço muito maior para revitalizar o centro. Florianópolis já tem essa vitalidade. Até a gente tem que ter cuidado com as palavras, né? Não é uma decadência, né? Há uma queda de movimento. E o que a gente está discutindo aqui, o que fazer para retomar essa vida, para qualificar o espaço talvez, público. Assim, a concorrência dos shoppings com o comércio tradicional, eu acho que isso aí o Hélio tem mais propriedade para falar do que eu. Mas essa também é uma discussão de 40 anos, né? E também o que teve, assim, o que aconteceu, mas aí já há muito tempo atrás, mas acho que a gente ainda tem as consequências disso, foi a transferência do governo do estado lá para a C401. Ali foi um baque violento. Algo que eu escutei muito também, eu conversei com um senhor que é proprietário de um café há 40 anos atrás, o TAC ali, eu ia conhecer, esqueci o nome dele agora. E ele me disse o seguinte, uma coisa que prejudicou a gente é o seguinte, né, o horário de trabalho do servidor, que antes os caras almoçavam mais, e agora toca direto, não sei se começa da 1, vai até às 7, alguma coisa assim. E antes eles tinham almoço, e aí circulava mais do almoço, né, consumia mais. Sem dúvida. Por aí vai. Bom, Gabriela, do ponto de vista, na ótica aí da indústria formal da construção civil, como é que está o centro e qual é o caminho? Boa tarde. Boa tarde a todos que nos ouvem, vocês aqui que estão, né, os colegas. A gente vê, né, eu vejo pelo menos que precisa ter uma integração maior entre o poder público e o privado, né? A gente não pode falar em uma melhoria do centro, uma revitalização do centro, sem contar também com investidores, né, que possam trazer, né, o aporte econômico para essas questões, porque só depender do poder público a gente vai ficar aí, talvez, né, esperando por muito tempo. E para ser atrativo, né, precisa de um projeto bem feito, bem estruturado, né, com segurança, que dê segurança também para o investidor, porque né, hoje em dia a gente vê que para investir num projeto, né, aqui em Florianópolis, às vezes por conta até do próprio plano diretor, das inseguranças que a gente vê, a gente não tem a certeza do resultado, né, e se a gente tem um projeto bem definido, né, bem claro e com as possibilidades ali de resultado, vai atrair mais investidores e a gente consegue fazer, né,
uma parceria muito mais eficiente. Então vamos fazer o seguinte, para daqui a pouco, depois do intervalo e depois também do repórter CBN, o que é o retrofit, né? O que está em discussão no plano diretor e essa ideia, né, de migração, a gente já discutiu isso rapidamente, até na TV eu trouxe esse assunto, né, a ideia de fazer com que, como hoje temos muitas salas comerciais vazias, torná-las residenciais, mudança de uso, né, com a mudança legal, mas daí tem a discussão de que, bom, mas daí tem que ter garagem, não tem que ter garagem, aí a gente sabe que não tem como botar garagem nesses imóveis muito antigos e por aí vai, né? Intervalo e até já. Agora 3h26, 13h26. As propostas para revitalização, para trazer de volta o movimento, aumentar o movimento no centro da cidade, especial no centro-leste, com mais moradias e aí, consequentemente, com mais serviços e por aí vai. Há o entendimento de que já desde antes da pandemia há um movimento de redução, como estava dizendo o Hélio Leite, né, gerente de articulação de negócios da CDL, da ocupação do centro, da movimentação do centro e por aí vai. Além do Hélio, estamos na companhia da Gabriela Paula Santos, que é diretora do Sinduscom, e arquiteta e urbanista Silvia Lenz. Bom, vamos falar, a gente tem mais uns 3, 4 minutinhos até o repórter CBN. Silvia, vou começar com você. A situação das garagens. A gente sabe que nas oficinas do plano diretor ainda tem essa discussão, a ideia de que nessa migração de alguns imóveis, né, algumas salas comerciais migrarem para uso residencial, aí tem a discussão de que, não, mas só vai fazer isso onde tiver garagem. Qual é a sua opinião? Olha, a gente fala muito na questão do retrofit, né? E eu vejo muito isso assim, tanto no quadrilátero central, que é aquela parte mais da Felipe Schmidt, como no centro-leste, que não necessariamente precisa ter garagem. Você pode adaptar esses prédios para uma outra clientela, que é o pessoal de terceira idade, que é estudante, que é uma série, o estudante usa muito a bicicleta também, tem jovens que já negam o carro, então ali está próximo do terminal, está bem servido de transporte coletivo, então são áreas, mas nessas áreas bem restritas eu não vejo problema nenhum. Eu acho o problema a falta de exigência de garagem é quando isso se libera para todo o distrito sede, para bares e restaurantes de todo o distrito sede. Eu moro no Bom Abrigo, eu fico imaginando um terreno vazio ali, com um restaurante com 100 mesas, entende? 400 quando a gente fala pessoas distrito sede, a senhora fala a cidade toda ou fala mais a região central? Olha, a novidade que eles estão falando é criar novos distritos, mas o distrito sede é toda a área continental, todo o centro aqui, inclusive chegando a Costeira, Saco dos Limões. Isso aí é bem mais que centro, né? Distrito sede. O se você liberar toda essa área para ausência de exigência de estacionamento, sem um trabalho efetivo de transporte coletivo, claro. Aí tem que estar casado. A cidade Se a gente for olhar, né, Silvia, entrando na tua área aqui, né, a tendência é nos centros históricos, nas cidades europeias e por aí vai, e cada vez mais você tem a restrição do carro, pedágio para o carro, estacionamentos caríssimos, mas aí tem o transporte, mas aí tem o transporte coletivo que vai funcionar bem. Essa que é a questão, tem que casar junto, né? Então eu vejo aqui para Florianópolis, centro-leste, o quadrilátero central, eu acho que é viável, sim, liberar. A senhora falou que o centro-leste, a gente está falando ali daquela região da Hercílio, aí BH Vitor Meireles. Não, as 20 quadras. Né? As 20 quadras. Eu acho que não dá mais do que isso. Assim. Ele pega ali Fernanda Machado, limite, a Hercílio Luz, a praça, né, até o terminal, e ali tem um potencial que é aquilo assim que quando a gente viaja, a gente busca nas cidades, que é a identidade, a cara do centro histórico, que aquilo tem que ser tratado com o maior carinho. Exatamente. Entende? Então, assim, é isso aí, quer dizer, você trata, como é que se trabalha essa questão que são os prédios tombados? Você mantém uma volumetria, você mantém uma ambiência e você retrabalha internamente esses prédios. Agora, o que eu acho que precisa, que a Gabriela coloca, é a questão da segurança. Então, assim, quais são os incentivos e quais são as exigências que se tem? Eu acho que isso no plano ainda está tudo muito em aberto, entende? Quando se fala, por exemplo, em outorga onerosa, outorga incentivada,
eu vi muito no plano o cálculo do potencial de construtível de determinadas áreas que seriam futuras centralidades. Agora, eu não vi um cálculo efetivo de dizer assim, essa outorga onerosa, ela paga a conta, a outorga incentivada pode ser dada que a prefeitura tem dinheiro para fazer a infraestrutura. Eu acho muito frágil, muito débil e cria uma série de dúvidas na gente, essa série de incentivos que a prefeitura diz que vai dar para essas questões de centralidade. Então, acho que tem que ver assim, ó, essa situação específica, retrofit, talvez precise de incentivo, porque é um tipo de uso que ele não está acontecendo e tem que começar a acontecer. Mas, assim, como eu vi sábado na apresentação do plano, que vai se incentivar aquelas proprietários que têm imóvel à beira-mar, com largura de maior de 250 metros, vai se incentivar a abrir um caminho, por que incentivar? Isso aí já é lei há anos, entende? Então, eu acho que a prefeitura tem que dosar um pouco mais o que é incentivo e o que é exigência. Você não pode incentivar tudo. Você vai incentivar quando você quer alterar o uso. Vamos fazer o seguinte, uma paradinha agora, o repórter CBN está chegando, até já. Volta aqui na CBN Floripa 90.3 FM e o Conversas Cruzadas, para você que está nos acompanhando no YouTube, no Facebook também, e acompanhando a CBN no aplicativo, no NSC Total, e construindo a programação aqui conosco via WhatsApp 991813800. Nosso assunto hoje é o seguinte: existem ideias, projetos de revitalização, de mudanças, né, para incrementar, para retomar um movimento maior no centro da cidade. Hoje tem o fenômeno de que teve mudança no horário de trabalho do servidor público, tem a questão envolvendo muitas empresas e até ainda alguns serviços públicos que seguem no home office, tem as centralidades dos bairros, né, na medida em que antigamente o cidadão tinha que ir para a cidade, ir para o centro, vou descer, né, e resolvia no centro as suas questões de banco, compras, e hoje os bairros, eles têm aí serviços, tem banco, tem comércio forte, e aí reduz também a necessidade de deslocamento. Entre as mudanças para revitalização, para melhoria na movimentação do centro, está a do retrofit. Retrofit, Silvia Lenz está aqui conosco, que é arquiteta e urbanista, na companhia da Gabriela Paula Santos, que é diretora do Sinduscom, e do Hélio Leite, que é gerente de articulação e negócios da CDL. Retrofit seria como é que a gente pode explicar melhor isso, né? Eu falava agora há pouco da migração, mas é mais do que isso, né? Eu citei aqui o caso da mudança do uso de salas comerciais, hoje muitas inativas, né? Ociosas, para imóveis residenciais. Além disso, o que representa? É mais do que isso o retrofit? O retrofit você pode pegar num prédio antigo e fazer toda uma reforma interna, colocar um apartamento super moderno dentro, você mantendo a fachada externa, você mexe internamente nisso aí, né? Gabriela, me diz uma coisa, hoje, né, a prefeitura alega que uma das principais virtudes do plano diretor é estimular a moradia social, né, algo que é absolutamente carente na cidade, e foco aí de construções à margem da lei. Na medida que não tem o formal, não tem algo que o cidadão, o trabalhador consegue comprar, ele vai comprar em áreas não permitidas, vai construir em área de risco, em loteamentos irregulares e por aí vai. O quanto que pode melhorar com o plano diretor a questão do estímulo para empreendimentos voltados aí à população de baixa renda? Bom, a gente vê, né, que pelo plano atual, né, com a limitação de potencial construtivo, toda a questão de algumas áreas que não se pode construir, né, os terrenos na cidade, principalmente na ilha, né, eles têm se tornado muito caros, né, então para o empreendedor, para aquele que vai construir, a conta não fecha lá no final, né, mesmo com habitação social, né, se paga muito alto no terreno, né, não consegue vender por um preço baixo, vai ter que colocar o preço lá em cima. Então, a intenção do que a gente vê no plano, né, nessa revisão do plano diretor, é permitir, né, com algumas pequenas alterações no plano anterior, conseguir que a gente consiga fazer habitações sociais dentro de mais próximo, né, do trabalho das pessoas, e
as pessoas não precisarem trabalhar num local e ter que morar longe, né? Então, colocar as habitações mais próximas. E para isso precisa mudar a destinação, talvez, do imóvel, do terreno, né? Para que possam ser feitas essas habitações sociais. E isso seria viável em todos os bairros ou em alguns bairros específicos para a conta fechar, mesmo com esses estímulos e incentivos da prefeitura com a mudança do plano? Podem ser feitos em bairros, na verdade, alguns bairros, até pelo preço que já está meio sedimentado, né, um preço muito alto pelos imóveis, mas tem locais ainda com muito potencial ainda de crescimento, né, e nesses bairros podem ser instalados imóveis de habitação social. Eu digo que as centralidades, né, Renato? Acho que aí são as centralidades. A gente tem que olhar como centralidade. Já que nós somos uma cidade polinucleada, nós precisamos prover toda a infraestrutura para cada centralidade. E a questão da habitação de interesse social, ela é importante estar alocada em cada uma das centralidades que a cidade desenvolve. Agora, essa questão de habitação de interesse social, ela tem uma importância tremenda para toda a cidade. Para nós, do comércio, das atividades produtivas, principalmente, é uma grande preocupação nossa. Porque o que acontece? Hoje nós temos os trabalhadores do comércio, de serviço de Florianópolis, morando fora da ilha. Morando fora de Florianópolis, nós temos 160 mil pessoas cruzando a ponte, as pontes todo dia, para vir trabalhar, para vir estudar e voltar para casa. Né? Então, isso acaba trazendo um custo muito alto para as atividades produtivas em Florianópolis. Já chega cansado, não tem tempo para lazer. Para a qualidade de vida do trabalhador, certo? Encarece para o empresário também, porque transporte compromete a qualidade do próprio trabalhador, porque o trabalhador que ele tem uma condição de conseguir um emprego melhor, ele vai conseguir perto da casa dele. Ele não vai querer perder 2, 4 horas por dia no transporte coletivo da sua vida. Né? Então, assim, isso para nós, para todas as atividades produtivas do município, isso é muito prejudicial, a gente não ter habitações de interesse social. E o que me preocupa, Renato, só para complementar esse assunto, eu tenho visto algumas falas que têm me preocupado bastante, porque hoje de manhã, por exemplo, eu tive uma reunião lá no Ministério Público e falaram muito em habitação de solução, em habitação de interesse social como solução para pessoas que não têm renda, para pessoas em situação de rua, Desculpa, eu não entendo habitação de interesse social para esse público. O público, para mim, prioritário, são o público que contribui com a cidade, que trabalha para a cidade. Que tem uma condição de ter renda. Programas sociais, né? Claro. Todos. Precisam de um programa social, precisam de atenção, precisam de atendimento, enfim. Mas tem etapas para chegar nisso. Lógico. É lógico. Como é que uma pessoa dessa vai se sustentar tendo um imóvel e tendo outros problemas para ser tratado? Então ela precisa de um atendimento social, mas antes de ter uma moradia, ela precisa ter outros, ela precisa ser incluída na sociedade, reinserida na sociedade. Sim. Agora, assim, o foco da habitação de interesse social, quando a gente fala isso, parece que é moradias para pessoas pobres. Não é só para pobre, para classe média também. Quando a gente fala habitação de interesse social, trabalhadores do comércio, por exemplo, é classe média também. Então, assim, ó, realmente isso é preocupante. É muito sério, porque quando parece, mas é preconceituoso. Não é preconceituoso. Não é. Eu entendo o que o senhor está dizendo. Agora, quando a gente fala em déficit habitacional, né, Silvia? A gente não está falando só de falta de moradia. A gente está falando de coabitação, né, de moradia não digna. De muitas famílias no mesmo lar. Pois é. A gente está discutindo hoje lajota, Eu acho que tem, assim, consensos nesse plano que são indiscutíveis. A cidade é polinucleada, os centros eles têm que ser adensados com infraestrutura e a habitação social é uma bandeira. Mas o que eu vi no plano não me convence, não vai resolver a habitação social dessa forma. Porque o que acontece? O empresário, se ele construir 1.000 metros de habitação social, ele pode fazer 6.000 metros em qualquer área da cidade. Então, quer dizer, em vez de você tentar equilibrar essa demanda para a população mais carente, você vai oferecer para a população mais alta isso aí. Por outro lado, eu acho assim, qual é o papel do planejamento, qual é o papel da prefeitura? É fazer a intermediação entre os vários atores sociais. Então, isso que o Hélio traz, vamos reforçar a centralidade,
primeiro que a questão do emprego ele vai aparecer daqui a 15, 20 anos, a pessoa morar próximo do trabalho, porque ninguém vai abrir mão do seu emprego porque agora vai ter emprego no meu centro. Não, vou continuar com o meu emprego no lugar que eu estou. Daqui a 10, 15 anos é que vai ter essa diferença. A questão da habitação social, assim, à medida que a cidade se constrói, vamos pegar esse exemplo das centralidades, tem que construir habitação de várias faixas sociais juntas. Claro. Não é assim, eu vou construir agora um prédio com incentivo que a prefeitura me dá nessa centralidade e vou depositar um X num fundo de habitação. Não vai acontecer, porque a prefeitura já dispôs em outros momentos de recursos em nível federal, de programa. Se não tiver o terreno, não adianta, vai estar recheada a caixa da prefeitura e não vai ter habitação social. Constrói a cidade, faz está se falando aí da dificuldade de loteamento, faz o loteamento, um percentual desse loteamento tem que ser para camadas mais populares, e aí entra, eu não acho que tem que ser só a habitação subsidiada que é importante, precisa também para essa faixa de trabalhador, como ele coloca, que estão vindo de outros lugares, mas tem que construir conjuntamente, ou faz no loteamento, ou faz no máximo no raio de 500 metros. Sim, não é jogar para um fundo, delimitar mais. Tem que delimitar, não adianta ficar. Aí vai continuar o mesmo problema, entende? Faz o loteamento no raio que parta, continua o mesmo problema. Vamos fazer o seguinte, turma, agora 10 minutos para as 4 horas, nós vamos para o último intervalo e em instantes as considerações finais. Até já. 6 minutos para as 4 horas, 6 para as 4, aqui CBN Floripa 90.3 FM. Hoje nós estamos tratando aqui do plano diretor, em especial da revitalização do centro da cidade. A ideia do retrofit, né? A ideia de mudança do uso de alguns imóveis, hoje ociosos, em especial as salas comerciais, os imóveis comerciais, e há uma ideia em discussão nas oficinas e tal do plano diretor para fazer com que ocorra a migração desses imóveis para a condição de comerciais para residenciais. E aí, estimulando jovens, senhoras, senhores, enfim, idosos, para morar no centro da cidade, famílias de uma forma geral, enfim, para levar mais vida para a região central, em especial no centro-leste. A participação do ouvinte CBN, Joey Fernandes, está na mesa de áudio. Participação do ouvinte. Oferecimento: Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina. Médico filiado. É sindicato fortalecido. O Hugo, aqui na reta final do programa, ele diz o seguinte: já havia comentado sobre o teleférico. Pois é, o teleférico é na época da promessa do então prefeito César Souza, né? Saindo do terminal Cidade de Florianópolis, passando pelo Morro da Cruz até o Morro da Lagoa. Eita, isso aí ia viajar bastante, hein? Faz o terminal urbano ser uma parada obrigatória para todos os ônibus de turismo. Aí sim teríamos um comércio para todo ano. É a sugestão, a opinião do Hugo. O transporte coletivo na cidade, a gente discute isso, né, já há bastante tempo, né? Agora, a grande questão hoje do transporte coletivo é que o ônibus fica preso na mesma fila do carro. Não é essa a questão, né? Não é o ônibus, o problema é do ônibus. Não, o problema hoje do transporte coletivo é que o veículo que é destinado para o transporte de passageiros, que é o ônibus, ele está preso na mesma fila do carro. E aquela ideia do PLAMUS, que é o Plano de Mobilidade Urbana, nunca saiu do papel. E a gente não tem nada de corredor. A gente não tem nada de corredor. Em relação a isso? Isso é onde eu ia chegar isso. Nós não vamos falar em trânsito, nós vamos falar em mobilidade. Nós temos um plano de mobilidade para a Grande Florianópolis que isso precisa ser levado em consideração. Então, assim, os modais, como o exemplo desse ouvinte aí que está contribuindo, ele, assim, o plano já está pronto, ele já está formatado para a gente precisa se empoderar do plano e poder aplicar o plano. Você mesmo falou dos corredores exclusivos para ônibus, né? Os BRTs que estão previstos lá, onde estão? Então, assim, é aplicar aquilo que já está pronto, que virou uma política de Estado, Renato, e não é uma política de governo, porque é uma lei. Então, assim, a gente precisa se empoderar disso e poder aplicar isso na prática. E aí entra no Planos mesmo, já faz remissão a outros modais de transporte, né? Agora, Gabriel, eu queria aproveitar a tua presença aqui conosco. Hoje até eu publiquei um material das construções e das contratações na indústria formal da construção civil, um aumento do ano passado, de dezembro, né, do final do ano passado até julho, de 15% praticamente nas contratações. A quem se deve isso?
Principalmente, né, Renato, veio do período pós-pandemia, né, que se pôde, né, acelerar as obras, né, os projetos que estavam talvez um pouco represados, né, por conta da pandemia, houve a confiança, né, do setor da construção civil nos projetos, então foram retomados, né, então inclusive essas contratações, novas contratações decorrem disso, né, dessa confiança no setor. Tem muita dificuldade para a contratação de mão de obra? Aqui em Florianópolis ainda não, a gente vê isso em várias cidades do país, né, em vários grandes centros, mas aqui ainda não é uma realidade, mas isso pode mudar e a qualquer momento a gente pode a gente espera que aconteça isso. Sim. Logo. Você falou na retomada dos projetos, enfim, e novos projetos, né? A turma está esperando ainda algum tipo de definição, de estabilidade com relação a rumo econômico do país, ou vai esperar a eleição, seja o candidato que for, não vamos entrar aqui em detalhes, evidente, mas tem alguma expectativa, assim, de que o que o próximo presidente, repito, seja ele qual for, qual vai ser a política econômica e por aí vai? Tem um compasso de espera ou estamos em estabilidade? A gente vê que o mercado ainda, né, que o consumidor ainda está um pouco inseguro por conta até da alta taxa de juros, mas a gente já está vendo a deflação, já está vendo alguns índices aí já abaixando, né, reduzindo, então a gente acredita que já vai a intenção de compra já vai retomar, e também a questão dos novos negócios e intenção de compra por conta do governo, até os empresários, eu acho que eles estão confiantes no Brasil, independente de quem ganhar as eleições, né? A gente está vindo num período de crescimento pós-pandêmico, o Brasil acho que está retomando a economia de uma forma bem inteligente, sustentável, responsável, né? E acredito que assim, a construção civil vai vir aí um período bem bom para ela, né? E a gente está bem confiante no setor. Muito bem, queria agradecer hoje a presença aqui conosco da Gabriela Paula Santos, que é diretora do Sinduscom, o Sindicato da Indústria Formal da Construção Civil, a arquiteta e urbanista Silvia Lense, e o Hélio Leite, que é gerente de articulação e negócios da Câmara de Dirigentes Lojistas em Florianópolis. Agora, 4 horas, ponto final aqui no Conversas Cruzadas.